Vamos lá. Nós estamos então tratando alguns assuntos que eu achei necessário estar falando novamente com a igreja num formato de reciclagem. Inclusive nós vamos estar fazendo um trabalho com obreiros, tá? Específico, fora da EBD. Nós vamos ver se a gente consegue se reunir ou numa segunda-feira à noite ou numa sexta-feira à noite, para que nós venhamos a fazer um trabalho mais específico voltados para a preparação de obreiros. E também será uma bênção. Então nós já estamos nos preparando e orando para todos esses propósitos. E com a igreja não é diferente. Eu quero rever alguns assuntos com vocês, né? Como nós estivemos falando na última aula sobre a segurança da salvação, que é uma das doutrinas basilares da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre um assunto que também é muito importante. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Alguém pode estranhar, mas nós não temos muito o costume de ficar batendo na tecla durante os cultos, de ficar falando sobre dízimos e ofertas. Vocês já perceberam isso. A nossa igreja não usa de palavra ofertória, né? Até mesmo por uma questão de não causar nenhum mal entendido e não causar nenhuma espécie de constrangimento, porque infelizmente nem todas as pessoas possuem a mesma capacidade de compreender aquilo que algumas pessoas têm mais liberdade de entender e compreender. O que vocês devem se lembrar, né, de quando nós falamos, né, o pastor Jonatas fala e às vezes eu falo também, e principalmente na oração eu uso muito isso, de orar agradecendo a Deus pela graça de ofertar. Existe a graça da salvação e dentro desta graça existem várias outras graças, ou seja, dádivas de Deus que são dadas a nós, e uma delas é o ato de ofertar na presença do Senhor. Se nós formos olhar, né, a origem das ofertas, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o culto ao Senhor, a base desse culto, primeiro era o propósito do coração, e segundo era a apresentação de um bem material e a entrega para Deus. Então vocês veem como que isso sempre foi muito importante. É por isso que o pastor dessa igreja, ele nos ensina, né, sempre nos ensinou dizendo que não é um momento extra culto. O momento em que nós vamos ofertar e vamos dizimar, ele não é um momento fora do culto, a parte do culto. Embora que muitas pessoas tenham essa impressão, lá, já vai falar de dinheiro. Lá, só sabe pedir dinheiro, só sabe falar disso. Mas nós vamos tratar desses assuntos e esclarecer algumas questões, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar, podem tirar as dúvidas, tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Uma coisa que é importante a gente entender é que existe uma discussão grande no quesito de que se o dízimo, né? Não vamos falar de dízimos e ofertas, mas agora vamos falar primeiro do dízimo. Se o dízimo é algo que só remete à lei de Deus. E muitas pessoas usam o argumento de que Jesus cumpriu a lei e a lei não é para a igreja. A lei são para aqueles que estão fora de Cristo, serão julgados pela lei. E como nós estamos na graça, então essa questão do dízimo, porque, né, na lei esse dízimo ele é posto como uma
obrigatoriedade, na verdade é um dever, né? Mas também instituído como uma obrigatoriedade. Na Bíblia não seria aplicado para a igreja. E eu quero deixar claro para vocês aqui que muitas interpretações já foram feitas no passado, algumas ainda são usadas até hoje, que são interpretações equivocadas. Então nós precisamos de ter uma visão do todo. É por isso que é muito importante o cristão conhecer a Bíblia e começar em Gênesis, terminar em Apocalipse e depois começar de novo em Gênesis, terminar em Apocalipse, depois começar de novo. Por que é importante? Para que você conheça como um todo. Na teologia nós usamos muito o texto chamado cosmovisão. Já ouviram falar disso? Cosmovisão é uma visão do todo, tá? É uma visão de toda a situação. Porque às vezes a pessoa pega um versículo, e nós não podemos trabalhar com versículos isolados. Às vezes a pessoa pega um versículo e destaca ele e quer criar uma doutrina em cima desse versículo. Eu já falei algumas vezes com vocês, quem já estudou no seminário aqui sabe que não se deve fazer isso. Por quê? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, esse é um ponto. Então, nós não podemos destacar um texto e por isso que é muito importante nós termos uma visão do todo. Você pode aplicar essa palavra, cosmovisão, pode adicionar ela ao seu dicionário cristão. Nós precisamos de ter uma cosmovisão, precisamos de ter uma visão do todo, uma compreensão geral. É por isso que nós vamos lá no Antigo Testamento e nós vamos buscar a primeira referência na Bíblia a respeito de ofertas. Eu quero pedir para alguém abrir para mim em Gênesis capítulo 4, versículo 2 e o versículo do versículo 2 ao 5. Eu quero pedir que alguém abra e possa fazer uma leitura para nós. Quem já encontrou? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, irmãos? 2 ao 5. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o Senhor se transtornou. Vamos lá. Então, o primeiro relato que nós temos aqui, nós vamos ver que o texto deixa bem claro que a diferença entre uma oferta ser aceita e a oferta ser rejeitada é a intenção do coração. Vocês compreenderam isso? Um se tornou agricultor, o outro se tornou criador de ovelhas, de gado, enfim. Caim trouxe a sua oferta para poder prestar o culto ao Senhor e oferecer ao Senhor, mas ele não trouxe o melhor. Ele pegou, nós podemos entender aqui que ele pegou a sua oferta, não vou dizer também que ele pegou o pior do que tinha, mas ele não trouxe o melhor. Ele trouxe uma oferta para apresentar ao Senhor, mas a intenção do coração é que foi pesada. Porque a Bíblia vai dizer que que Abel pegou do melhor das criações que ele criava, ou seja, aquilo que estava mais gordo, aquilo que estava mais bonito, e ele trouxe e ofereceu ao Senhor. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. E o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Então, uma coisa que nós precisamos de aprender é que o que pesa não é a questão da um que dá muito, Deus aceita, e o que dá pouco, Deus rejeita. É isso? Não. É a intenção do coração
da pessoa é que é medida. Tanto que Abel está lá em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé, porque ele tinha um coração íntegro diante do Senhor. Então, quando ele escolheu e resolveu trazer o melhor e apresentar ao Senhor, ele não fez isso para se aparecer, ele fez isso realmente para poder honrar a Deus com a sua oferta. E essa era a forma primitiva, nos primórdios, era a forma como se prestava culto ao Senhor. Era uma forma de você demonstrar a sua honra a Deus. No Novo Testamento nós vemos isso. Nós vemos isso no Novo Testamento. Um dia Jesus está sentado no templo e ele está vendo os fariseus, os judeus, trazendo as suas ofertas, os seus sacos de dinheiro, com moedas de prata, muitas moedas de ouro, altas quantias de dinheiro, e eles ali depositando as suas ofertas. E de repente entra uma mulher, entra uma viúva, com 2 moedinhas. E essa mulher coloca as suas 2 moedinhas ali, e Jesus aponta e diz assim: essa mulher deu a melhor de todas as ofertas. Se fosse hoje, nos nossos dias, alguém ia arrancar os cabelos. Mas o camarada ali doou milhares e ela vem com centavos e é a melhor oferta. Oferta não se conta. Oferta diante de Deus, ela tem peso. E não é peso da balança dos homens, é o peso da balança divina. Jesus disse assim: a estes homens deram do que estava sobrando. Vai perguntar? Deram do que estava sobrando. Ou seja, e nós sabemos que os fariseus também tinham a intenção, eles gostavam de se aparecer. Então eles vinham ali com as suas melhores roupas, com seus sacos de dinheiro, e colocavam ali: fulano deu tanto, fulano deu X. E veio uma mulher e dá 2 moedinhas e fala: é a melhor oferta. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher era uma viúva. E Jesus vai dizer: esses deram do que estava sobrando. Essa mulher deu tudo o que tinha. O texto sagrado não está mandando nós pegarmos tudo que temos e dar ao Senhor. Não, o texto está nos ensinando e nos mostrando uma situação em que a atitude da pessoa é pesada diante de Deus, é uma atitude pessoal. Está sendo pesada diante de Deus. Alguém pode pensar assim: mas o que tem a ver uma viúva da oferta? O que tem de mais nisso? Para nós hoje, não tem nada de mais, porque nós temos previdência social, existe auxílios emergenciais que o governo dá para pessoas que estão em situação de fragilidade, e essas pessoas então possuem algum tipo de recurso para sobreviver. Mas ser viúva na época do Antigo Testamento era uma sentença de sofrimento, porque era uma sociedade patriarcal, e se a mulher perdia o marido, ela perdia o sustento. Quando a mulher ainda tinha filhos que ajudassem, e a Bíblia vai falar sobre isso, ainda não ficava em total situação de desespero. Mas parece que não era o caso dessa mulher. Ela veio com um valor muito pequeno e Jesus disse: é a melhor de todas as ofertas, porque era tudo o que ela tinha. Então aqui entra uma questão de princípio, uma questão em que o que está sendo pesado é a intenção da pessoa diante de Deus. Ninguém aqui tem que provar nada para pastor, não tem que provar nada para quem está do lado ou para outro irmão, não. Nós temos que entender que o nosso culto e as nossas ações, elas precisam serem demonstradas para
Deus. Para Deus. Então a questão de ofertas e dízimo, ela é anterior à lei. Não é da lei. Então nós vemos aqui que lá em Gênesis, logo no capítulo 4, nós já ouvimos falar de ofertas como parte do culto ao Senhor. Vocês estão abertos em Gênesis ainda? Abre aí em Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Eu quero que você leia, alguém leia para mim, por favor. Quem encontrou? Gênesis 14, 17 ao 20. Ninguém? Sara? Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis a que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Próximo versículo. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Pronto. Sim. Obrigado. Então vocês veem que lá em Gênesis 14, Abraão volta da guerra, vitorioso. Eles voltam trazendo despojos. E a Bíblia vai dizer que Abraão se encontra com um personagem chamado Melquisedeque, rei de Salém. E esse personagem, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, então, ele tem um período de comunhão com esse sacerdote. Abraão reconhece a autoridade divina na vida de Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que Abraão lhe entregou o dízimo. A palavra dízimo no original, ela tem um significado de 10ª parte. Então, quando alguém pergunta como que eu faço para dizimar, como que eu vou dizimar? Bem, o parâmetro que nós usamos é o parâmetro bíblico, que é o parâmetro da 10ª parte, 10%, tá? Então, Abraão lhe entregou o dízimo. Gênesis 28, do 20 ao 22. Eu estou mostrando para vocês versículos anteriores à lei, tá, irmãos? A lei foi dada por Moisés, através de Moisés, isso aí mais de 400 anos depois. Gênesis 28, 20 ao 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, vocês estão vendo aí que nós, só em Gênesis, nós já encontramos 3 passagens bíblicas anteriores à lei, falando a respeito do dízimo e da oferta, tá? Deus estipulou a forma como o seu trabalho entre nós deve ser sustentado. Agora nós vamos entrar na lei propriamente dita. Os dízimos são 10% da renda individual de cada filho seu. Alguém abre para mim Levítico 27:32. 27:32, Levítico, o Jazudo. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor.
Então, de cada 10, 1 é consagrado ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então, esse é o parâmetro bíblico. Dízimo, 10ª parte. Nós vemos aqui em Levítico que a cada 10 ovelhas, ou rebanho que seja, 1 era consagrado ao Senhor. Então, 1 de 10 é 10%, vocês sabem bem disso. Provérbio 3,9. Alguém pode abrir Provérbio 3,9? Vocês podem marcar essas passagens, tá, irmãos? Podem marcar, porque isso é muito importante e tem um peso espiritual grande na nossa vida. Não é só parte material, não. O culto no Antigo Testamento era dessa forma, e nós vamos ver que no Novo Testamento não foi abolido, tá? Nós vamos ver na igreja também a questão da espiritualidade nas ofertas, tá bom? Pode ler, André. 3,9, provérbio. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Você pode repetir? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Viram como o versículo se inicia? Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Vocês estão entendendo que nós precisamos de ter a consciência que não é dar dinheiro para pastor, como muitos falam por aí. É enfiar dinheiro em igreja, é não sei o que, você é trouxa. Não. O sentido bíblico, ele tem um sentido espiritual elevado. Pouquíssimas pessoas conseguem atingir ou alcançar essa compreensão. E quando consegue, essas pessoas são muito abençoadas. Não estou falando de barganha, não. Eu estou falando espiritualmente. Porque o primeiro aspecto do retorno, de se honrar ao Senhor com seus recursos, ele é espiritual. É a forma como você vai olhar para os seus bens e para os seus recursos, você vai entender, vou honrar ao Senhor com isso. Por que eu vou honrar ao Senhor com isso? Quando nós temos a compreensão do cuidado de Deus para com as nossas vidas, e quando nós entendemos que Deus está cuidando de nós, até nos mínimos detalhes, então a gente entende e compreende que cada recurso que nós recebemos, que nós adquirimos, ele vem de Deus, ele vem do cuidado do Senhor. E quando nós pegamos parte desse recurso e devolvemos ao Senhor, nós estamos dizendo que eu reconheço que isso aqui é o cuidado que o Senhor está tendo comigo, então eu vou honrá-lo por isso. Diga, irmão. Nós observamos que na época de Abel e Caim foi oferecido oferta. E quando Abraão venceu a guerra, ele ofereceu, junto a Melquisedeque, dízimo. Mas na época de Abraão não foi estipulada a quantidade do dízimo, apesar de que nós agora sabemos que dízimo é 10%, é o que dá a esclarecer. Mas Abel e Caim, eles ofereceram oferta. Há diferença entre a palavra dízimo e oferta? Bem, etimologicamente existe diferença, né? Isso é o óbvio. Na compreensão que esses patriarcas tinham naquela época, não dá para saber ao certo qual era a compreensão que eles tinham quando eles iam, por exemplo, prestar um culto ao Senhor e honrar ao Senhor, ou oferecendo dízimo ou oferecendo oferta. Por quê? Porque a revelação de Deus em toda a Bíblia, ela é progressiva. Então nós não vamos imaginar, por exemplo, que Abel tivesse a compreensão das doutrinas a respeito de Deus que, por exemplo, o apóstolo Paulo possuía. A revelação de Deus, ela é
progressivo. Então, respondendo a sua pergunta, etimologicamente as palavras são diferentes, porém, afirmar se eles compreendiam a diferença entre uma coisa e outra, não sei responder. Tá? Eu posso dar uma opinião pessoal. Eu acredito que talvez, no caso de Abel, talvez não tivesse essa compreensão de diferenciar. Talvez Abraão já tivesse uma noção melhor a respeito disso, tanto que ele usa a palavra dízimo e não usa a palavra oferta. Correto? Mas não posso afirmar, tá? Mais alguma pergunta? As ofertas. Então o dízimo é 10%, é a 10ª parte. Andrelina? Uma vez eu ouvi de uma pastora que não importa a quantidade, mas a sua fidelidade na questão do dízimo. Porque conheço uma pessoa que ela não consegue dar os 10% do dízimo, mas tira sempre uma parte e dá. Isso interfere em alguma coisa? Porque ela usou essa frase, não importa a quantidade, tipo, dos 10%, mas a fidelidade, ela está ali, sempre fiel, mesmo no pouco. Interfere em alguma coisa nessa questão? No Antigo Testamento, essa é uma coisa que era bem definida porque estava na lei, era 10%. Então, era 10% e pronto, acabou. No Novo Testamento, nós estamos na graça. Então, por exemplo, no Novo Testamento se fala mais de oferta do que propriamente dito de dízimo. A questão da obrigatoriedade, ela é uma questão da lei, tá? O que eu estou querendo mostrar a vocês aqui é que dízimos e ofertas são anteriores, durante a lei e depois da lei. Não implica, tá? Não implica, até mesmo porque, como eu disse a vocês, o que é pesado é a intenção do coração da pessoa. Vou dizer a vocês aqui, na nossa igreja, vou falar como homem, tá? Eu não sou Deus, como homem. Nós já recebemos dízimos aqui de R$10. Alguém pode dizer assim, mas é um valor pequeno, não é nada. Não. Talvez seja o maior dízimo ou oferta, como vocês preferirem falar, que nós já recebemos aqui. Eu não sei, talvez seja. Por quê? Questão da fidelidade. E eu sei quem entregou, e eu sei o que essa pessoa está passando. Então, quando eu recebi, não vou comentar por motivos óbvios, o nome da pessoa nem nada, mas fidelidade. Então, assim, o que pesa para a pessoa, ou Andrelina, diante de Deus, nesse relacionamento de Deus, é a fidelidade. Nós vemos que tanto Caim quanto Abel chegaram diante de Deus. Um chegou trazendo o melhor, mas Deus não recebeu, não é porque era o mais gordo ou que era o melhor, era a intenção. Era a intenção. Então o que Deus vai pesar na vida dessa pessoa, o que vai ser pesado, não é contado, é pesado diante de Deus, é a intenção dela. Pode se ludibriar, pastor, né? Tem pessoas que vêm e dão um carro, já vi isso. Estávamos numa igreja, num culto e tal, o cara levantou lá, eu estou dando com o meu carro. Vamos aplaudir, louvar a Deus, se o coração desse irmão está aberto para a obra, né? Glória a Deus por isso. Mas talvez uma mesma pessoa no mesmo culto levanta às vezes com R$5, talvez era o único dinheiro que ele tinha para comprar um pão, e ele pensa assim, não vou tomar café amanhã, eu vou ajudar a obra de Deus. Qual é o peso dessa atitude diante de Deus? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo mostrar a vocês? Que é uma questão de intenção, e é uma questão de culto e de relacionamento entre você e Deus. Não cabe a mim ou qualquer instituição que seja dizer para você se isso é muito ou se é pouco, não. É você
e Deus. É o seu coração e Deus é que vai ser pesado. Pode perguntar, irmão. Não, eu vou dar uma pergunta no que aconteceu Pega comigo. um copo d'água para mim, por favor. Fala. E esta semana eu estava passando um aperto, aí minha vizinha, comentando com minha vizinha, aí ela falou assim, pode ficar tranquila, porque vou fazer uma oração para você, para aparecer no trabalho. Sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde me telefonaram para o trabalho. Quando estava saindo, sábado, chamaram para fazer outro trabalho. Então eu acho que foi isso pela oração que a gente fez. E eu acho que eu me sinto na obrigação de dar isso. O que eu posso dizer ao senhor, diante disso que o senhor acabou de falar, por exemplo, o senhor se sente na obrigação de dar o dízimo, mas eu acredito que o senhor deveria encarar com uma outra forma. Não seria obrigatório o senhor dar o dízimo, mas seria uma questão do senhor retribuir a Deus, uma questão de gratidão. O senhor se sente compelido a honrar a Deus com parte desses recursos por uma questão de gratidão, não é isso? Sim. Se o senhor está sentindo isso, amém. Nunca será imposto. Alguém aqui já ouviu, ou o pastor Jonas, ou eu, falar que alguém aqui é obrigado a dar dízimo? A irmã Maurani está mais tempo aqui. Já ouviu, irmã? Não. Jazuco está aqui desde o começo da obra. Já ouviu alguma vez seu pai falar assim, quem não dá dízimo vai para o inferno? É ladrão? Não. Nós não trabalhamos dessa forma, por quê? Porque isso é um ato pessoal entre a pessoa e Deus. E depois nós vamos tratar aquele texto em que é muito mal interpretado, que é o texto de Malaquias. Então as ofertas, elas não são o dízimo. Na lei, a partir da lei, fica bem diferenciado, tá, irmãos? Aquela questão que o Mauro perguntou, a partir da lei já se consegue, você consegue identificar que dízimo e oferta são coisas diferentes, a partir da lei. Então a oferta, ela vem dos 90% que sobra para você. Você entrega os 10% do dízimo e desses 90% você oferta ao Senhor, se o seu coração assim tocar. Pode perguntar, irmão. Pastor, mas sobre o dízimo, tem pastores que pregam diferente. Diga. Porque lá em Minas, o pai das crianças está indo numa igreja que o pastor falou para ele que não é obrigatório dar o dízimo. Aí ele pegou e falou assim para mim: José, você tem o dinheiro de tal conta? Eu falei: não, só tenho o dinheiro do dízimo. Aí ele falou: não, então você vai pegar o dinheiro do dízimo e vai pagar essa conta. Aí eu falei assim: não, mas é o dízimo. Não, mas o pastor da minha igreja falou que não é obrigatório, porque o dinheiro do dízimo é para fazer uma caridade para a igreja. Então, se você der só com aquele dinheiro da conta e para fazer uma caridade para a igreja, então você pode pegar o dinheiro que você tem e pagar a conta. Aí ele falou assim: porque eu estava com dinheiro para dar meu dízimo também na igreja e eu só estava com aquele. Eu entreguei o dízimo ao pastor e ele pegou e me devolveu o dízimo de volta e falou: não, se você só tem esse, você vai lá e paga a tua conta. Eu estou te doando o teu dízimo. Isso pode, pastor? Pode. Eu já cansei de ver isso acontecer. Mas se o teu dízimo está separado, que é dízimo, acho que não deveria mexer no dízimo para pagar uma conta. Mas enfim, eu fiz, porque era porque eu tinha, mas ele falou que não ia me dar outro, porque eu já tinha o dinheiro separado. Talvez eu tenha compreendido errado. Aí se eu compreendi errado, a senhora me ajuda a compreender melhor. Há pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade financeira. Tá? Então vocês imaginem, por exemplo, uma mulher que ela tem filhos e não tem um marido, não tem uma ajuda, ela está sozinha e ela não tem condições de ter um trabalho fixo e ela faz bico
ou ela lava uma roupa, ou ela faz uma faxina. Então, se ela não tem um salário fixo e às vezes ainda mora de aluguel, então vocês veem que é uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. É óbvio que essa pessoa tem todo o direito de ofertar, de dizimar ao Senhor, conforme propor no coração. Correto? Mas há uma situação de que é o seguinte, por exemplo, vai deixar as crianças passando fome em casa para poder entregar dízimo? Então é uma questão pessoal, em que a pessoa deve dobrar os seus joelhos e orar a Deus. Por quê? Porque eu acredito que matar a fome dos filhos em casa é uma prioridade muito maior do que você entregar um dízimo na igreja. Deixa eu só terminar de concluir. Por que eu digo para a senhora que eu já vi acontecer isso? Há pastores que têm um entendimento de que as pessoas não devem ser privadas do ato de chegar diante da igreja e entregar. Porém, alguns desses pastores também têm a consciência de permite-se a pessoa entregar e depois devolve a pessoa, como uma oferta da igreja para aquela pessoa. Eu não julgo isso, tá? Mas isso é um ato pessoal. Na verdade, em alguns casos eu acho até louvável, em algumas situações. Deu para entender mais ou menos? Era isso ou não? Cada caso é um caso, tá, irmão? Cada caso é um caso. Só que se a gente for olhar também, tipo assim, pelas contas que eu tenho que pagar, eu não vou dar R$1 para essa igreja aqui. Tá, minha esposa, ela está aqui, e ela sabe que a gente vive matando um leão por dia. É ou não é? Todos nós, mas vamos lá. Quem vive do comércio hoje, na situação que nós estamos passando de pandemia, quem depende do comércio hoje, talvez se tivesse mais. Tem alguém que é comerciante? Alguém mexe com comércio aqui? Não, né? Se tivesse alguns comerciantes aqui, talvez eles poderiam fazer coro a minha voz aqui para poder dizer a vocês: irmãos, está muito difícil. Está muito difícil. Então a nossa vida é o seguinte, é cheia de altos e baixos. Essa semana nós estávamos esperando uma normalidade que se tem nas vendas. Aí entrou essa frente fria, tivemos 3 dias praticamente sem venda. Então isso isso desestrutura a nossa programação. Temos fornecedores, temos aluguéis a pagar, aí começa a correria. Fornecedor, me dá mais 2 dias, vamos negociar, deu ruim aqui, e fica naquela coisa. Mas, e aí, o que eu faço? Se eu for olhar por essas questões, se nós formos olhar por essa questão também, nós nunca vamos chegar diante de Deus e vamos honrá-lo com nossos recursos, nunca, porque sempre vai ter algo. É por isso, então, o que acontece? É por isso que a Bíblia nos ensina, e todos nós aqui precisamos aprender a honrar a Deus com a primícia. O padrão bíblico é esse. Entrou o recurso, tira a parte que você vai honrar ao Senhor. Tá certo? Ganhei R$100, fiz um serviço, ganhei R$100. Pega R$10 e já separa. Primícia. O resto você faz o que quiser. Se você pegar o dinheiro, eu vou ver as contas para pagar, vou fazer isso, vou fazer assado, vou abastecer o carro, e que não sei o que, furou um pneu, tem que arrumar. Daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Não deu para dar. É por isso que o padrão bíblico é você pegar a primícia. A primícia. E às vezes nós temos dificuldade com isso, é uma coisa pessoal. Cris e eu, porque a gente vive no comércio e assim, é um jogo de cintura muito grande e às vezes nós temos dificuldade com isso. Mas o correto é a primícia. Esse é o correto. Pega a primícia e entrega e confia no Senhor. Confia em Deus, honra a Deus no que você tem. Porque se você for esperar, vou até o final do mês para ver se sobrar alguma coisa, eu vou doar, irmão, vai faltar. Sempre. É uma coisa incrível. Agora, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes,
Você entrega o primeiro que você recebe, você tira e entrega ao Senhor. Você vai ver que não vai faltar. E essa é uma experiência que todo cristão, com fidelidade e gratidão ao Senhor, experimenta. Não é uma questão de barganha. Não se pode barganhar com Deus. Tá? Principalmente nesse tipo de questão. Uma questão de fidelidade. Fala, Marco. Amém. Compreendemos que no tempo de Cristo já existia moeda, porém no Antigo Testamento não. Nos tempos que estamos vivendo hoje, no século presente, é mais notável que todas as nações já têm moeda, né? Eu quero dizer 99%, tá? Dízimo então é baseado somente na questão financeira, ou seja, dinheiro? O dízimo é baseado em recursos. Recursos. Por que nós temos a prática de usar as transações financeiras? Né? Moeda, depósito, cheque. Eu mesmo já dizimei aqui em cheque. São recursos financeiros. Alguém aqui cria ovelha? Boi? E o gato? Legal? Tem quantos lá? Se tiver 10 gatos lá, tem que trazer um, tá? Vou trazer os 5 aí. Não, dizem um só, tá? Irmãos, 5 meses. Brincadeiras à parte. Isso que o Mauro está pontuando aqui é uma outra questão de princípio. Tá? No Antigo Testamento eles davam gado. Eles separavam 10% das ovelhas, de bois, de bodes. Aqueles que plantavam, quando eles iam colher, eles pegavam a primeira colheita e já separavam. Vai colher 10 hectares. Então 1 hectare já vou colher e esse tem que ser entregue ao tempo para poder honrar ao Senhor. Então, não existia a moeda. Quando passou-se a existir moeda, então isso nós vamos ver até em Deuteronômio. Em Deuteronômio já se fala algo a respeito disso. Né? As pessoas queriam peregrinar até o templo, que era o lugar que deveria se entregar o dízimo. E a viagem era muito extensa. Muito extensa. O que essa pessoa deveria fazer? Se ele submetesse o gado a essa viagem, ou a plantação a essa viagem, quando ele chegasse lá, o gado já teria morrido, já teria se machucado, já chegaria lá com situação de saúde debilitada. E as plantações chegariam lá estragadas. Porque era uma viagem muito longa. Dias e dias e dias. Então, qual era a orientação? Vende aonde você está, negocia e pega o recurso que você conseguiu com essa venda, com essa negociação e leve. Deu para entender, irmão? Então, em Deuteronômio nós já vemos a estipulação dessa prática. Era dinheiro? Era nota física? Não, mas peças de ouro, de prata, já se negociava. José, lá em Gênesis, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Então, assim, desde os tempos muito antigos, já se existia, por exemplo, a negociação com troca de algum bem durável, como, por exemplo, né, peças de prata, de ouro, ou joias, alguma coisa desse sentido. Então, nesse sentido, eles faziam isso e levavam para o templo quando era inviável fazer uma viagem, né, uma peregrinação muito distante, porque ia chegar lá com os animais debilitados ou a plantação murcha, estragada, enfim. O mal, meu jogo. Ah, não? Ah. Pode isso ou não? Poder pode, eu só não acho que vai dar muito certo. Porque a senhora vai estar contando com algo que ainda não aconteceu. Não, sim.
Pode. Não, assim, mas aí eu vou só no que é certo. Só na certa. Eu, por exemplo, que não posso fazer isso. Tipo assim, eu vou dar um dízimo baseado num salário de 10 mil reais. Aí me entra 3. Porque quem vive, por exemplo, do comércio é altos e baixos. Um mês você está, é o que eu falo com o Cris, né? Um mês nós estamos comendo picanha, no outro nós estamos catando latinha. Glória a Deus, irmãos. Eu não estou fazendo uma reclamação. Eu estou dizendo a vocês que, no caso de quem é autônomo, oscila. E você dá, a Bíblia vai dizer que nós devemos fazer de acordo com os recursos que nós recebemos. Se a senhora tem, é fixo, é fixo. Eu não vou fazer só com o certo. Não pode, né? Eu vou dar a senhora o conselho que eu dei ao irmão Alberto. Entrou? Vai separando. E às vezes vai entrar mais, às vezes vai entrar menos e fechou o mês. A senhora então vai entregar com a mente mais tranquila. Esse mês deu mais, o outro mês pode ser que dê um pouco menos e cada um doa de acordo com aquilo que está recebendo. Tá? Agora, se a senhora quiser fazer da forma que a senhora quiser também, eu volto a dizer a vocês, é entre a senhora e Deus, correto? Eu vou explicar a vocês aqui que na lei tinha obrigatoriedade, nós aqui não ensinamos obrigatoriedade, nós estamos na graça, muitas pessoas davam obrigado, mas com o coração pesado, aquilo ali está me fazendo falta. Ou eu não queria dar, estou dando porque eu sou obrigado a dar. Deus está recebendo? Aí nós voltamos lá em Gênesis 4. Caim e Abel. Um chega alegre, dando do seu melhor. O outro chega lá, né, pegou lá o resto que tinha lá, traz e Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Então nós nunca devemos trazer uma oferta para o Senhor obrigado, tá? Nunca. Dobra os joelhos, ora ao Senhor, com o coração aberto, tanto que a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que nós devemos fazer isso com alegria, tá? Com alegria, não com o coração pesado nem com avareza. Mais alguma pergunta? Propósito dos dízimos e das ofertas. Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa de alimento? Deus precisa de manutenção, alguma coisa assim? De manutenção? Não. Propósito: manutenção da casa de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Alguém leia para mim, por favor. Ali. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, o primeiro propósito é a manutenção da obra de Deus. Uma coisa que as pessoas questionam aqui é que esse templo, essa casa de Deus não existe mais. Então, um dos argumentos é de que se não existe mais o templo de Israel, então não se tem mais obrigação nenhuma de se dizimar. Vamos então por parte. Quando nós chegamos no Novo Testamento, há uma reinterpretação, né, dos propósitos de Deus. Na verdade, não é uma reinterpretação, é a correta interpretação do propósito de Deus para com a humanidade. Quando instituiu-se um templo, um lugar fixo para ser chamado a casa de Deus, o significado disso significa Deus morando entre os homens. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Deus morando entre os homens. Essa casa
o templo de Deus, o templo de Israel, ele tinha muitas pessoas que trabalhavam neles, eram chamados os levitas, da onde tinham os sacerdotes e tal. Essas pessoas viviam por conta de cuidar desse templo. Essas pessoas não trabalhavam. É por isso que Malaquias, voltando ao capítulo, ele vai, o profeta vai fazer uma exortação ao povo: roubará o homem a Deus? Todavia vós lhe roubais. E ainda perguntais: em que te roubamos? Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que essa repreensão tão severa do profeta? O contexto ali, eles estavam voltando do cativeiro, as muralhas de Jerusalém já haviam sido erguidas, cada um estava preocupado em edificar a sua casa, todos eles estavam construindo seus lares, suas casas, cuidando dos seus negócios, e o templo estava abandonado. O templo foi reedificado, mas não estavam cuidando do templo. E os sacerdotes e os levitas que deveriam cuidar do templo estavam passando necessidade. O que eles começaram a fazer? Os sacerdotes e levitas começaram então a trabalhar fora. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Eles começam a trabalhar fora, então começa-se a deixar de cuidar da casa de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel estava negligenciando os dízimos e as ofertas. Esses dízimos e ofertas eram para a manutenção da casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, para que haja, algumas versões vão dizer, para que haja comida. Sabe o que significa isso? Para que aqueles trabalhadores tenham sustento, tenham o que comer. Eles estão cuidando da obra de Deus, não podem trabalhar, então eles precisam receber um sustento. Esse sustento vinha dos dízimos e das ofertas. Mas vamos lá, o templo não existe mais, então não precisa mais de dar dízimo. No Antigo Testamento, o Senhor já está sinalizando o propósito dele em estabelecer um templo. Deus entre os homens. Deus morando no meio dos homens. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos vendo que a revelação de Deus ela é progressiva, né? E nós vamos entender melhor. Jesus vai dizer que o templo, o Evangelho vai dizer que o templo não é concreto e mármore ou pedras preciosas. O templo são pessoas. O templo somos nós. Tá? Então, nós nos reunimos aqui, nós podemos dizer que esse lugar é a casa de Deus, porque nós estamos aqui reunidos e Deus habita em cada um de nós. Se nós sairmos daqui, não é mais casa de Deus. Tanto que você vê que tem lugar que antigamente era boate, o pessoal vai lá, aluga e coloca uma igreja, ou às vezes vice-versa. Não é o local físico, mas é aonde está o ajuntamento das pessoas. Correto? Então, a casa de Deus acabou? Ela não acabou. Só há um aprofundamento da compreensão e uma progressão da doutrina. Deus já estava sinalizando, Deus entre os homens, quando se estabelece um templo. Agora Deus dentro de nós. Correto? Então, a questão da casa de Deus, ela não acabou. Ela acabou nos moldes como era antigamente. Agora, a compreensão se elevou. Não é mais um lugar no mundo que nós temos que peregrinar. Deus está em todo lugar e está conosco. Então, para que haja a manutenção da casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós nos reunimos em comunidade. Nós vemos isso no Novo Testamento, que os cristãos viviam em comunidade, esses ajuntamentos, e as pessoas contribuíam para para que a obra de Deus pudesse ser mantida, para que se pudesse ajudar as pessoas mais vulneráveis. Tá? Hoje,
Tem igrejas que têm muita dificuldade, por exemplo, de ajudar pessoas mais vulneráveis por questão financeira. Porque às vezes as pessoas não contribuem, se a igreja não tem recurso, na hora que alguém precisa, como que nós fazemos? O correto era ter várias cestas básicas aqui na igreja, para que quando um irmão passasse um aperto, alguma coisa, a gente pudesse levar e entregar. A nossa realidade, nós ainda temos um pouco de dificuldade com isso. Mas a minha oração ao Senhor é que num futuro bem próximo e não distante, nós estejamos com essa condição. Porque o dízimo e oferta é para a manutenção da obra de Deus. E a obra de Deus significa cuidar de pessoas. Lógico, existem outras coisas. Temos luz para pagar. Está chegando a água aí, nós vamos ter água também. Temos alguns outros compromissos, né, como contador e algumas outras coisas que nós temos que fazer. E os dízimos e ofertas são empregadas nisso. Por quê? Porque é para o bem comum. Vocês estão aqui, por exemplo, quando está calor, a gente não usa o ventilador? Não é um bem comum? É um bem comum. É para o nosso conforto. Anoiteceu, a gente liga a luz, por exemplo, as lâmpadas hoje não estão ligadas porque está de dia, está claro, mas estamos usando energia elétrica. É um bem comum? É um bem comum. Uma outra coisa, por exemplo, a questão da comunhão, né, de poder se assentar numa mesa e poder tomar um café junto. Irmãos, isso é bíblico. Como que nós vamos ter comunhão se não houver alimento? Existe, eu agora estou falando de comunhão entre os irmãos, existe alguma passagem bíblica que mostre comunhão entre irmãos que não tenha alimento envolvido? Alguém conhece alguma passagem bíblica? Toda vez que nós falamos de comunhão uns com os outros, é mesa posta, é alimento. Então, isso é muito forte, e ainda é na cultura dos asiáticos, né, principalmente dos árabes, né, de colocar aquelas mesas grandes, sentar todo mundo em volta. Isso é comunhão. Para os judeus também era assim, e Cristo também fazia isso. Tanto que na ceia eles reuniam ali, colocavam a mesa. Isso é comunhão. Tá? Então, para que façamos isso, né, hoje nós pedimos, né, a condição da nossa igreja hoje pede doação. Um traz um bolo, um traz um pão, um traz aquilo. Mas o bom seria se nós tivéssemos caixa na igreja que é suficiente para poder bancar isso. Problema nenhum. Na verdade, o certo seria esse. Né? Às vezes nós vamos fazer um servicinho aqui na igreja. Aí nós pede um saco de cimento com um, pede um saco de cimento com o outro. Irmão, vamos ajudar com areia. Um dá 30, um dá 20, um dá 40. Fica aquela coisa e às vezes as pessoas falam. Não entendem isso. É porque não há um caixa na igreja para comprar. E nós dependemos então das doações dos irmãos. O ideal seria que não precisasse. Seria que todo mundo, né, entendesse, né, a questão das doações de dízimos e de ofertas, trouxessem para a igreja e a igreja pudesse ter um caixa para poder trabalhar todas essas questões de manutenção do templo, de ajuda a fiéis, né, que precisarem e tudo mais. Normalmente as pessoas que gostam de falar mal são as pessoas que não contribuem. E infelizmente, sim, hoje eu tenho acesso, né, tenho mais acesso às questões financeiras da igreja, mas antes eu não procurava saber dessas coisas. Nunca me interessei. Hoje eu estou na incumbência e eu preciso de saber, né, por causa da minha condição hoje com relação à igreja. E eu me assustei, porque a igreja tem o relatório dos dizimistas. Tem. E eu vi que algumas pessoas que criticavam o fato, por exemplo, do pastor pedir oferta, ajuda com as coisas aqui na igreja, aquelas pessoas que criticavam, não falavam para ele,
não falavam na cara, mas ficavam falando com um e com o outro e reclamando, eram pessoas que não davam dízimo. Não estou falando aqui de pessoas de dificuldade, não. Pessoas que ganham bem, funcionário público, tinham aqui na nossa igreja. E não contribuíam. E reclamavam. A igreja tem que ter caixa para isso. E a gente ficava pensando, poxa vida, né? Que situação. Aí quando a gente vai ver a igreja com dificuldade, só um momento. Quando você vai olhar o caixa da igreja com dificuldade, e você vai olhar o hall dos dizimistas, uma pessoa que não contribui. Então, assim, esse tipo de coisa que nós precisamos de trabalhar para que nós não venhamos a cair nesse tipo de laço. Além de não ajudar, ainda fala mal. O nosso pastor aqui, pastor Jonas Leal, quantas vezes o pastor saiu para pregar, às vezes para poder receber uma oferta, para poder cobrir caixa de igreja? Várias vezes. Várias. E nós temos um caixa muito apertado. Sabe por quê? Porque a gente não fala assim, quem não dá dízimo vai para o inferno. A gente não fica jogando na cara da pessoa, você é ladrão. Não bota aquela obrigatoriedade imposta, que outras igrejas fazem isso. Nós não trabalhamos dessa forma e pagamos o preço por isso. Hoje, fechei o caixa ontem. Hoje nós fechamos em 540 reais negativo. Eu estou dando graças a Deus, porque no outro mês anterior foi pior. Tá? Então, assim, nós temos essa dificuldade. Eu estou falando isso para vocês porque a igreja precisa de saber, porque isso aqui são vocês. São vocês. Então, tudo aqui é para o bem comum. Tá? É para encher, para poder dar dinheiro para o pastor. O nosso pastor aqui na igreja, embora a Bíblia dê a respaldo para que o obreiro viva da obra de Deus, e o obreiro é digno do salário, a nossa igreja não tem salário, não tem condições de dar um salário ao pastor. Se Deus quiser, um dia nós teremos condições de dizer assim, não, nós vamos manter o nosso pastor, para ele ficar por conta da obra. Hoje nós não temos essa condição. Fala. Tem algo relacionado à direção, a doutrina, né, que o líder institui no grupo de igrejas e que até hoje eu, de uma certa forma, me guardo. Porém, teve uma época que eu fui chamado a atenção. Essa época foi quando eu tinha o comércio e durante essa época eu levava o meu dízimo, a minha oferta, vamos dizer assim, só que eu não pegava o cujo dito envelope com o meu nome. Essa é a minha interpretação. Eu não tenho esse costume de pegar o envelope marcado com o meu nome todo mês e com o devido valor, tá? E o pastor dessa igreja conversou comigo dizendo que era necessário que eu pegasse o envelope, anotasse o nome e o valor todos os meses. E eu questionei a ele, mas eu nunca fiz isso, eu não gosto disso. Eu até acredito que isso não é necessário, porque Deus sabe, segundo o que foi explicado, qual é a intenção do coração de cada um, né? E ele indagou, eu acabei sendo educado, aceitando, mas contra a minha vontade. Porém, essa contra a minha vontade ficou na seguinte questão. O detalhe é que o dízimo que eu entregava era bem gordo, digamos assim. Então, isso chamou a atenção. Eu senti que ele queria, de uma certa forma, ter o controle, né? E isso me deixou muito desconfortável. A pergunta é certo eu ver assim ou é bom para a doutrina que o líder está na igreja pegar o envelope e anotar o nome e o valor da pessoa todos os meses, para que realmente isso venha acontecer? Uma outra observação em cima disso. Há líderes que até dizem que quem faz parte do ministério e não dizimar, ela pode até ser excluída do ministério, não da igreja, do ministério. Sim. Então, enfim, são duas coisas que eu acho desnecessárias. Biblicamente, tá? Biblicamente podemos dizer que você tem uma liberdade de poder optar em
botar o teu nome no envelope ou não. Seria bom a pessoa comunicar, eu não quero meu nome ali, mas eu estou dizimando. É bom comunicar, tá? Por quê? Porque nós temos um exemplo bíblico, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, onde aconteceu aquela questão de Safira e Ananias, que as pessoas vendiam bens, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso era diante da igreja. E aquilo era repartido num bem comum. E esses cristãos que faziam isso, eles eram tidos em estima pela igreja. Aí você pode dizer assim, mas por quê? Porque pessoas que estavam se desfazendo dos seus bens para poder doar para um bem comum. Então, humanamente falando, é impossível você não ter bons olhos, uma melhor estima para uma pessoa que faz um gesto desse em favor daqueles que são menos favorecidos. O que Safira e Ananias fizeram? Bem, vamos vender, vamos reter uma parte, para a gente ir lá também, entrega, só uma parte nós vamos também receber essa honra da igreja e ter essa estima. O coração deles estava o quê? Tomado de avareza. Tanto que a Bíblia vai dizer que eles foram fulminados e morreram na hora em que foram repreendidos. Deus revelou isso para o apóstolo Pedro e disse, por que vocês fizeram isso? O bem já era de vocês, eles não eram obrigados a fazer nada. Agora, vocês usaram de teatro, de falsidade para com a igreja. Venderam, estão dizendo que estão entregando e na verdade entregaram só uma parte. A Bíblia vai dizer que eles caíram duro, morreram na hora por causa disso. Então assim, não está errado a pessoa fazer, entregar, ter o nome anotado e a gente saber quem é quem dentro da igreja. Há pessoas que não têm condições, a igreja entende isso, não tem problema nenhum, tem pessoas que passam por momentos de dificuldade, problema nenhum. Mas há pessoas, por exemplo, funcionário público, como tivemos exemplo aqui, que ganhava muito bem e que não doava e ainda falava mal, né, da igreja pedir oferta. Pergunta lá. Eu tinha, mas eu não queria envelope. Nunca gostei disso, amém? Não, eu vou responder pelo pastor. Pode falar no microfone. Eu acho, Mauro, que é uma questão assim, mais de controle mesmo, entendeu? A gente, quando trabalha assim, na secretaria da igreja, escrevendo no caderno tudo isso, tem a questão do contador, como o pastor disse, e tem a questão do controle. Como é que nós vamos ter o controle específico de que tal pessoa está dizimando? Tudo bem que você não queira, isso é uma opção sua e fica a seu critério. No caso assim, você pode ser qualquer outra pessoa, né? Mas assim, existe uma questão do controle, entendeu? Como é que nós vamos colocar ali o fulano de tal, eu vou contabilizar, mas entendeu? Tem uma coisa assim certa, e é uma questão como é que é a palavra? Como se fosse uma disciplina, né? Existem regras, são regras. Então, assim, é uma regra da secretaria. Então, no caso, tem que ter aquele controle. Não que você, se você não quiser, não faça. Se eu não quiser, eu não vou fazer. Mas eu acho que é uma questão, assim, que nós deveríamos seguir por ter essa questão de controle, entendeu? Não sei se está certo ou não, entendeu, pastor? Que me corrija. Institucionalmente, tá? Institucionalmente, se faz necessário. Tá? Até mesmo por uma questão de segurança. Por exemplo, às vezes o camarada é um traficante e começa a trazer dinheiro para a igreja, daqui a pouco pode dar um problema sério. Alguém pode dizer que é uma lavagem de dinheiro, alguma coisa. Então, institucionalmente, se a pessoa botar no envelope de oferta e entregar, a gente não tem como saber. Mas se nós soubermos a procedência, esse camarada não é da igreja, ele não é crente, ele sobrevive de atos ilícitos e vai trazer dízimo aqui, então a igreja não deve aceitar. Por uma questão institucional de segurança também. Volto a dizer a vocês, dízimo e oferta tem que ser algo pessoal
entre vocês e Deus. Esse é o princípio do culto. Pode pôr aqui, por favor. Muito obrigado, tá? Você está bem, né? Vai, irmão, fala. O senhor falou do dinheiro ilícito, tá? Então, assim, eu já me deparei, eu não vou falar nem da questão da pessoa viver uma vida totalmente contrária à vontade de Deus para trazer uma oferta, mas de uma pessoa que eu posso dizer que tem uma vida muito regalada, tranquila, bem financeiramente. Mas ela procurava fazer do seu dízimo algo que fosse notório e para ela mesma algo bem beneficente. Ela se via com direitos de receber da parte dos irmãos da igreja oração, atenção, visita e assim por diante, né? Então, quer dizer, eu comparo essa pessoa como qualquer uma pessoa que tem uma vida ilícita, seja ela uma pessoa drogada, uma prostituta, né? Que da mesma forma traz o dinheiro, porque segundo o que nós estamos aprendendo aqui, Deus ele pesa a intenção do coração, né? Então, até mesmo por mais santa que a pessoa pareça ser aos nossos olhos, e ela traz o dízimo, a intenção do coração conta muito. Então, assim, pastor, eu já peguei na minha mão dízimos de pessoas que têm uma vida regalada, tranquila, mas queria todos esses parâmetros, como também de pessoas que têm uma vida totalmente errada, né? Então, algumas vezes eu me perguntava, por que você está fazendo isso? E assim, graças a Deus que na maioria das porcentagens a resposta era boa, mas também tinha respostas ruins. Deixa eu ver se eu entendi aqui, para eu não ser mal compreendido. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não é crente não possa ofertar e dizimar. Volto a dizer, isso é uma coisa pessoal entre a pessoa e Deus. Eu estou me referindo a pessoas que mexem com coisas ilícitas. Por exemplo, um traficante de drogas, sabemos que o cara é traficante e ele quer entregar o dízimo na igreja. A igreja não pode aceitar. É uma questão legal. Isso é lavagem de dinheiro. Entendeu? A Polícia Federal vem aqui e nos leva preso. Não pode. Tá? Isso é ilícito. O camarada rouba carro e a vida dele é essa. Ele vende o carro, arruma o dinheiro. Aí ele vem aqui. Se nós soubermos disso, não podemos aceitar. Vamos lá, leva o seu dinheiro para outro lugar, aqui não. Agora, se a pessoa entra para visitar um culto, a gente não sabe quem é a pessoa, e a pessoa coloca no envelope e entrega, consciência limpa, nós não sabemos. Se soubermos, não devemos aceitar porque é ilícito. Não estou falando de uma pessoa que não é crente, mas ele trabalha e o seu ordenado é honesto. Você está entendendo? E essa pessoa quiser contribuir, ele pode contribuir. Se a pessoa tem um ordenado ilícito, a igreja não deve aceitar. Se souber, não deve aceitar. Correto? Deixa eu tentar aqui. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu tentar aqui, porque ainda falta uma página inteira. E eu tenho 7 minutos. Vocês ainda vão passar por isso, nem que vocês vão ter oportunidade de dar aula. Vocês ainda vão passar por isso ainda, tá? Mas enfim, então, primeiro propósito, manutenção da casa de Deus. Hoje nós podemos dizer que a manutenção da obra de Deus. A casa de Deus somos nós. E a igreja é o ajuntamento dos santos. Vocês entenderam isso? Entenderam, né? Para que haja manutenção, para que haja sustento dos obreiros, pastores, missionários e trabalhadores na obra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18. Alguém abre para mim, por favor. 1 Timóteo. Essa aula vai ter que ser dada em 2 etapas, tá, irmãos? 17 e 18. Pois as declara. 17, versículo 18.
Não, capítulo 5, versículo 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de nobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, o que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amoldaces o boi, pois pesa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Então vocês estão vendo aí que aqueles obreiros que presidem sobre a igreja são merecedores de receber honorários. Então, biblicamente falando, isso já é o Novo Testamento, né? É uma interpretação do que ocorria no Antigo. No Novo Testamento, por exemplo, o pastor, o presbítero, são dignos de receber o salário. Um outro exemplo, se alguém trabalha integralmente, uma igreja que é muito grande, e alguém trabalha integralmente na manutenção da igreja, essa pessoa deve receber salário. Tá? Há igrejas que são muito grandes, por exemplo, que precisam de manter um contador, um secretário, um tesoureiro em tempo integral, porque são igrejas muito grandes. Esses irmãos que trabalham nessas funções recebem salário, são dignos de receber, estão trabalhando para a manutenção da obra de Deus. Deu para vocês entenderem? Amém? Ou alguém acha que pastor não tem que trabalhar? Que é o que não pode receber pelo seu trabalho? Lá na antiga congregação... Fala no microfone, por favor. Lá na minha antiga congregação, nós, além de pagarmos o salário do pastor, os dizimistas, pagávamos também uma faxineira, porque tinha sempre problema de juntar pessoas para estar limpando a igreja. E aí nós, no caso, decidimos quem iria fazer isso. Era uma pessoa que estava desempregada na igreja, que já trabalhou como dona de casa, que foi a irmã Marlene, e ela ficou sempre fazendo isso. E ficou estipulado um salário fixo para ela, como uma zeladora, né? E aí tudo era passado para a secretaria e o salário dela era feito ali, entendeu? Tudo certinho. Sim. Então, assim, são vários exemplos que existem, né? E assim, quando a pessoa passa a receber da obra, é óbvio que essa pessoa não vai ser mais ser considerado também como uma pessoa que está doando tempo para a igreja, é uma pessoa que está trabalhando para a obra. Então essa pessoa tem que entender também que agora ele tem deveres e obrigações, tem que cumprir horário. Vocês estão entendendo? Uma série de prerrogativas da função que ele está exercendo e do salário que está recebendo, que a igreja está pagando, então tem que ser feito, e feito direito. Há igrejas, por exemplo, que contratam serviço de limpeza de empresas terceirizadas. Conheço igrejas que fazem isso. Você entra no banheiro, está lá a pessoa de uniforme, de uma empresa terceirizada, está lá limpando. Bom seria, né, se pudesse fazer como esse exemplo com a irmã, e pega uma pessoa da igreja que está precisando de trabalhar e dá a ele esse serviço. Só que nem sempre isso dá certo. Nem sempre. Às vezes a pessoa é uma pessoa acomodada, não faz o que está sendo combinado, aí ele tem que limpar e tu chega, está cheio de poeira, está mal limpo, está mal cuidado. É complicado, mas enfim, tudo que é combinado antes não tem problema depois. Então nós lemos aí. Terceiro, para poder encerrar aqui e a gente continuar numa outra oportunidade. Auxílio aos necessitados. Abre aí alguém, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Tem até mais passagens, tá, irmão? É que eu estou pulando, porque senão não vai dar tempo de abrir tudo. Jazube. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas
quando eu chegar. Então vocês estão vendo aí, irmãos, que a gente evita, às vezes, de tratar desse assunto com a igreja por causa da má interpretação do povo. Mas vocês veem quantas passagens bíblicas na igreja tratam da questão financeira, de contribuição. Então, vocês veem que na igreja, da época do período apostólico, eles tinham até o dia da semana para fazer essa coleta, que era o primeiro domingo. Era no primeiro domingo, todos traziam as ofertas, traziam as contribuições, e essas contribuições eram usadas para auxiliar os necessitados. Ah, que necessitado é esse? É sair pela rua e ajudando os mendigos? Não, é os necessitados cristãos. Ah, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que ajudar a todos, porém, primeiro aos domésticos da fé. Então, por exemplo, eu não posso ajudar uma pessoa que é ímpio, que não é crente, que não é da igreja, em detrimento a um cristão. Primeiro nós ajudamos o doméstico da fé. Na época do apóstolo Paulo, havia uma intensidade maior de problemas sociais, financeiros atingindo os cristãos. Não por uma questão de que Deus não estivesse nos abençoando, era por uma questão de perseguição. Então não estavam vivendo um período de paz, como esse que nós vivemos agora. Por exemplo, você pode pegar, um saco de bala e ir para um sinal e vender. Você pode fazer isso, você tem paz para isso. A pessoa pode catar latinha, a pessoa pode fazer faxina, a pessoa pode fazer quentinha para poder vender. Estamos em paz, temos liberdade para correr atrás do nosso sustento. Esses cristãos aqui não tinham, por causa da perseguição. Muitos casos eles se tornavam cristãos e tinham que abandonar os seus lares, por causa da perseguição. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Você tem que largar a tua casa, todas as suas coisas para trás e fugir. Esse é um dos motivos pelos quais a igreja vivia em comunidade. Não é que eles eram comunistas, como querem dizer por aí, né? Não, era uma necessidade. Eles arrumavam um local seguro e fugiam para lá e lá encontravam um abrigo. Eles conseguiam arrumar emprego? Não. Por quê? Porque eles eram considerados inimigos do império. Quer dizer, quando o cristianismo foi considerado inimigo do império, acabou, foi no império todo. No império romano todo, inimigos do império. Então ele não comprava, não vendia, não podia dar emprego para ele, perdiam as suas casas, se possuíam bens, era tudo confiscado. Então essas pessoas entravam em situação de vulnerabilidade extrema. Então, essas ofertas eram para socorrer esses cristãos que eram encontrados em tamanha pobreza. Tamanha pobreza. Então, tinha que ser feito isso. Lógico, não era só isso, Nós vimos aí em Timóteo, que o Juan leu, 1 Timóteo 5, 17 e 18, fala que as ofertas e dízimos também, na verdade vai falar de ofertas, eram destinados a quê? A manter presbíteros e pastores ou obreiros que lideravam a igreja, presidiam sobre a igreja. Tá? Então eu estou mostrando para vocês aqui 3 propósitos dos dízimos e das ofertas: manutenção da casa de Deus, o sustento dos obreiros e auxílio aos necessitados.